Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindprev Santa Catarina realiza pelo 2º ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela cooperativa do Portal Desacato. Começa agora mais um Saúde é Tudo, discutindo hoje drogas e saúde. Uma discussão regada a muita reflexão. Ana Luísa Lucena conversa com Rafael Calazans, que é integrante do coletivo Papo Reto e Raízes em Movimento. Também ele é agente socioeducativo no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Calazans, ou MC Calazans, tem construído vários rappers de uma forma bastante crítica, com letras bastante críticas. A gente sugere que você assista aí o material do Rafael. No segundo bloco teremos também a Paula Scaim, que é psicóloga e atua com álcool e outras drogas. Saúde é Tudo apresenta agora a entrevista feita por Ana Luísa Lucena a Rafael Calazans. Assistam! A equipe do Saúde é Tudo conversou via Skype com Rafael Calazans, que comentou como é possível mudar a realidade do consumo de drogas a partir das experiências exitosas na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de favela. Em ruas e becos a nossa história. Vários momentos, hoje só memória. Amigo, eu sou de favela. Rafael, por que as drogas deveriam ser liberadas? Como, por quê e para quê? Queria dizer que, para mim, as drogas elas não deveriam ser liberadas, mas sim legalizadas e descriminalizadas, né? São coisas diferentes. Por quê? Porque, né, eu acho que toda pessoa tem que ter a liberdade, né, de usar o que ela quiser, né? Isso não pode ser um crime, né? Já que compete ao uso pessoal, a um desejo pessoal e, portanto, privado, né? É um direito das pessoas ter a liberdade delas de fazerem o que elas bem entenderem, e se elas pretendem usar droga, elas devem ter esse direito, né? O desdobramento da legalização, né, das drogas, especialmente da maconha no mundo, ela mostra que houve, né, uma maior organização do próprio comércio da droga. E, claro, né, que como o nosso caso aqui é mais dramático, houve de fato uma diminuição, né, bastante expressiva, né, da criminalidade urbana, né? As redes de comércio de drogas, na verdade, são formadas por grandes máfias com pessoas muito poderosas de um capital bastante expressivo,
né, que não é um capital que envolve apenas o comércio das drogas internacionalmente, mas é um comércio que também é alimentado e também é articulado ao comércio bélico, ao comércio da guerra, né, e o Rio de Janeiro, né, aliás, o Brasil, de modo particular, o Rio de Janeiro é um cenário muito típico desse cenário de guerra às drogas, que na verdade é guerra aos pobres. Se a gente tem hoje um país, né, que é um país que tem uma política genocida de segurança pública e que extermina, né, a juventude negra, pobre, favelada, né, muito em função das operações policiais, do combate e do controle ao crime organizado em favelas, em periferias urbanas, em bairros pobres, né, é uma política, na verdade, no discurso de guerra às drogas, combate a guerra aos pobres, né? É importante também a gente ter claro, né, que o comércio da droga ele se organiza de uma maneira muito complexa e articulada. Ele é um comércio tão organizado que a sua parte mais visível é a menos organizada. O moleque que hoje vende maconha, cocaína e crack na favela, por exemplo, ele não sabe onde é a Colômbia, né, o país de grande exportador da cocaína, por exemplo. Ele não sabe nem onde é um bairro da sua cidade, do Rio de Janeiro, porque ele vive dentro de uma favela. Ele é uma mão de obra extremamente barata, desqualificada, que porta uma arma que ele não sabe de onde veio e que é extremamente cara, extremamente funcional ao ordenamento do capital, né? Ele é uma mão de obra matável, né? E o que ele ganha de dinheiro, na verdade, é muito pouco, né, em comparação ao que lucra, né, os grandes empresários da droga, que corrompem e que têm expressão política, inclusive no parlamento e no sistema de governo, né? Essa burguesia, na verdade, ela tem um comitê executivo que é o próprio Estado, né? E a lógica perversa das drogas é exatamente essa. Ela coloca jovens que guerreiam e tenham como inimigo outros jovens pretos para vender droga e por isso eles acirram a venda de drogas, né, sem a dimensão e sem a politização do que estão fazendo, né, e se matam entre si de modo a eles próprios regulamentar essa mão de obra, que ela não pode sobrar. Não, então é uma mão de obra, primeiro, muito barata, que ela pode ser matada e que ela é autocontrolada e gera lucros absurdos, ou seja, a empresa capitalista, ela nas drogas no Rio de Janeiro e no Brasil como exemplo maior, ela opera num terreno muito fértil. Infelizmente muitos já não voltam mais. Aqui tá saudade, por isso eu canto paz. Um dia sem a Bíblia, livros a pistola, mas é o microfone a arma pra trazer vitória. Amiga, eu sou de favela. Em ruas e becos a nossa história. Vários momentos, hoje só memória. A violência é um problema de saúde, né? Não é comum num país matar 70 mil pessoas, 70 mil jovens pretos em função de homicídios ligados à criminalidade. Esse é um problema clássico de saúde pública. Há, na verdade, uma epidemia, né, de morte de jovens, né, provocados pela dinâmica da violência, uma dinâmica ela é complexa, que ela é socialmente, culturalmente muito expandida nos territórios pobres. Esse é um entrave para a saúde pública também. Outra questão é que a droga, né, ela é um elemento químico que causa dependência, que pode causar transtornos para a família e para a própria pessoa. Porém, ela é uma atuação específica e muito decisiva da saúde mental, né? A saúde mental no sentido do álcool e drogas, né, da discussão através, né, da proteção social, do fortalecimento dos vínculos familiares, da garantia dos direitos a essas pessoas que são, na verdade, escravas e dependentes químicas de droga. Você não combate a droga matando quem a usa, mas tratando essas pessoas, né? Essas pessoas têm que ser concebidas não como sujeitos matáveis, mas como sujeitos de direito. E sujeitos de direito que têm direito à saúde pública universal, integral, escrita no SUS. Ou seja, essas pessoas precisam de um tratamento de saúde, de um acompanhamento, de um suporte de políticas sociais, né? Então, o que a gente defende, o que a gente entende é que combater, né, e compreender o universo das drogas e seu caráter nocivo para a saúde, ela é
um tema prioritariamente de saúde pública e de direitos humanos, né? O que acontece é exatamente o inverso para favorecer a lógica dos capitais, dos grandes banqueiros, de grandes pessoas que ganham dinheiro com isso, que é matar. Onde, na verdade, nós que estamos no campo da garantia dos direitos, temos que entender que a droga ela é um problema de saúde pública, né? Porque ela tem uma expressão que é da morte e ela tem uma expressão que é da vida de sofrimento dessas pessoas que dependem e se tornam dependentes químicas, né? Então, portanto, se combate droga com mais direito, com direito social, com direito à saúde, com direito à cultura, com direito ao lazer, com direito à educação, né? Só assim a gente rompe e supera esse cenário muito triste, muito alarmante do Rio de Janeiro, de uma maneira particular e dramática. A gente vivencia aqui o tempo inteiro e tenta lutar contra isso, mas no Brasil como um todo. E a criançada na mão leva o futuro, que tenha paz, liberdade, seja justo. Mas a noite é um pesadelo, a mesa tá vazia. É preciso fé em Deus, fé em tu e fé na vida. Várias favelas, um só sentimento. Eu vi do complexo, mudar tudo foi nos fundamentos. Ao som do tamborzão, lágrimas caem de emoção. Pois ser MC é mais que escolha uma missão. Agora, a nossa organização comunitária no Rio de Janeiro, né, especificamente a minha, que atua dentro do Complexo Alemão, ela é de combater, né, de garantir a sobrevivência, né, o direito à vida das pessoas através das nossas próprias potencialidades. Então, por exemplo, né, os movimentos culturais ligados ao funk, ao hip hop, né, as reuniões comunitárias, as intervenções artísticas no território de favela, elas cumprem o papel de mobilizar a comunidade, de chamar outros jovens, né, que estejam atuando na rede do crime para se juntar com suas enormes potencialidades para lutar pela vida deles, pela vida dos seus amigos, pela nossa vida como um todo, né? Então nós temos aqui muito forte, né, o movimento cultural ligado ao funk como meio de outro dos seus membros para sobreviver, mostrando nossa cultura que é cantando que nós só queremos ser felizes e andar tranquilamente na favela onde nós nascemos e favela na qual nós lutamos e com a qual defenderemos, né? E essa é a experiência do Rio de Janeiro, que a gente participa nos movimentos, né, ligados a direitos humanos e culturais, que é a afirmação do direito à vida como o direito mais importante e que, se possível for e se preciso for, nós usaremos a própria vida para defendê-la. Infelizmente muitos já não voltam mais. Aqui tá saudade, por isso eu canto paz. Um dia sem a Bíblia, livros a pistola, mas é o microfone, a arma pra trazer vitória. Amiga, eu sou de favela. Obrigada, Ana Luísa, Rafael. Saúde é Tudo volta em seguida com Paulo Escaim para discutir o sistema de atenção à saúde dos usuários de álcool e outras drogas aqui na região e também discutir a entrevista realizada ainda há pouco. Saúde é Tudo volta já já. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindprev, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, discutindo hoje saúde e drogas. Está aqui conosco, nos estúdios do Saúde é Tudo, Paula Escaim, que é psicóloga, com atuação na saúde pública, especificamente
em álcool e outras drogas, né, Paula? Bem-vinda ao Saúde é Tudo, obrigada pela presença. Até recentemente você atuou no CAPS AD, é isso? Sim, fiquei 3 anos atuando nessa instituição e também fazendo educação permanente em saúde, né, sobre a temática de álcool e outras drogas, que ainda continuo, né? Paula, a sociedade em geral, ela tende a moralizar o uso de drogas, álcool, drogas lícitas e ilícitas. Assim, na tua opinião, como é que isso se constrói? Por que isso acontece, já que se usa drogas há tanto tempo? Então, as drogas, né, a sociedade, ela se constitui quase que junto, né? Então, as pessoas, elas fazem uso de drogas há muitos anos, né? Em todos os pontos do planeta se faz uso de drogas, ou a fim de diversão, ou religioso. Então, tem vários aspectos que a droga entra na vida do ser humano. E hoje, atualmente, a gente vê algumas dificuldades nessa convivência entre drogas e a sociedade. Mas também, como você estava falando, isso vem muito por representações sociais criadas, né? E que servem de base para algumas ações sociais. Pois então, porque me parece que há inclusive uma criminalização mesmo de quem usa drogas, né? Ele é visto na sociedade de um jeito, né, com um certo estigma, a sociedade não olha muito bem, né, para quem usa drogas. E isso vai depender muito se a droga for ilegal ou se ela for legal. Então, assim, a gente percebe que o que a gente precisa olhar são os problemas relativos ao uso de drogas. Perfeito. E não a droga, porque a gente tem muito, e na saúde pública a gente tem isso em pesquisa, né, da quantidade de pessoas que fazem uso de álcool e que tem problemas que é muito maior do que muitas outras drogas ilegais. E a relação do uso de drogas com a saúde mental? Imagino que haja uma motivação, né, para as pessoas, das mais diversas, né, para as pessoas fazerem uso. Mas dentre elas, o sofrimento é uma das motivações? Sim, o sofrimento é uma das motivações, né? Onde as pessoas vão então achar algum recurso para se conectar a algo, né? Se relacionar com algo. Então, o problema do uso de drogas principal, né, quando ele vai causar problemas, é que a pessoa ela começa a não se relacionar mais com as outras coisas da vida dela. E ela passa unicamente a se relacionar com a droga. E por isso que a gente começa então a intervir, a tentar conectar com outras coisas. Então, por exemplo, né, quando a gente tem projetos sociais em que inclui essas pessoas, é porque a gente está querendo fazer outras conexões na vida dela e tirar ela da única conexão que é a droga, naquele momento em que está acontecendo o problema. No combate ao uso de drogas, o Rafael Calazans falou muito que o combate ao uso de drogas é também uma guerra aos pobres, né? Que a polícia, nesse combate, acaba matando pessoas, né? No teu trabalho, enfim, no tempo que você atuou bem de perto disso, você concorda com o que ele diz, de que ainda é tratado de um jeito muito mais na força e na opressão do que como uma questão de saúde? Junto com essa história da moralidade ao uso e que a gente não consegue perceber ela como uma situação complexa e socialmente complexa, a gente também vai colocar essa pressão, né? E a pressão vai vir não dos espaços que querem conectar a pessoa, mas sim que querem afastar a pessoa, que querem isolar essa pessoa. E a gente vê que isso é o contrário do que seria um cuidado, né? O cuidado seria ela conectar com outras coisas e não desconectar. Então, o que acontece? Essa guerra às drogas, ela já está perdida há muito tempo, né? Dessa forma, isolando, combatendo, indo contra, a gente não inclui, né? A gente exclui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer mais um problema. Aquela pessoa já está com alguns problemas, algumas vulnerabilidades na vida dela e com, né, a criminalização ou por ela fazer o uso, ela vai então presa, enfim, né? Por ela estar pagando isso como uma punição, ela acaba tendo mais um problema, né? E aí a gente também, isso é uma questão bem ampla, mas a gente pode pensar nas comunidades mais vulneráveis, onde então a droga
e esse comércio da droga vai acabar dando alguma Renda. conexão para ela, entende? Porque não só a droga tira as conexões entre as pessoas, a pobreza também tira, a raça, né, a cor de pele também tira. Então todos esses estigmas vão então não permitir alguns acessos aos direitos. E aí esse comércio, né, da droga vai acabar conectando ela a alguma coisa, talvez ao dinheiro, talvez ao poder, né, talvez assim a um status social que ela não consegue em função da pobreza ou de várias outras coisas uma que vão acontecer. possibilidade, né? Se cria muito, né? Uma expectativa, né? De ascensão, né? Social e tudo mais a partir do E porque a gente está se vendo como pessoas mercadorias, né? Então, assim, aquele tênis, aquilo que eu tenho, eu sou, né? Então, se eu tenho, eu sou, e o tráfico me dá a oportunidade de ter, eu vou ser, né? Então, acaba que a pessoa perde algumas coisas do ser para ter. Né? Não sei se dá para entender. Não, perfeitamente, perfeitamente. E como a saúde trata essa questão? Como se constitui a política de atenção aos usuários, né, de álcool e outras drogas? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, de como é que se estrutura isso, como é que está estruturado, e um pouquinho da redução de danos também, né, que deve fazer parte da política, né? Então, assim, a saúde como um aspecto amplo vai tratar nas duas polaridades. Ela vai tratar tanto nessa abstinência total, nesse isolamento, porque a gente não pode dizer que saúde é só saúde pública, é só SUS, sim, né? Sim. Então a saúde, ela tem também essas duas visões da história, né? O SUS, ele vem com a lei, né, da atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, que vem colocar a redução de danos como princípio de atendimento ao usuário. E o que é esse princípio? O princípio da possibilidade da pessoa fazer escolhas, né? De dar autonomia, de dar chance. Ao invés de retirar esse poder dela, a gente vai dar esse poder para ela. O poder dela fazer escolhas, porque ninguém é mais especialista na gente mesmo do que a gente. A gente é que sabe mais da gente, a gente sabe o que a gente pode, né? Então a saúde pública, ela vem com esse princípio da gente ir olhando para as possibilidades, as potencialidades dessa pessoa e ir incentivando. Então, imediatamente, ela não precisa fazer a abstinência, ela não precisa parar de fazer o uso de drogas. A gente não vai tirar dentro daquelas relações que ela tá, a gente estava falando, né? Ela fica só com a droga. Se a gente tira a droga da vida dela, a gente tira tudo que ela tem. Pode ser um suporte para a vida, para a existência, então ela né? fica um vazio. Então a ideia não é retirar imediatamente, e sim incluir outras coisas na vida dela. E quais são essas coisas? Só ela vai poder nos dizer. E aí a gente vai trabalhar um outro princípio da saúde, que é a singularidade de cada caso, né? Então eu não posso te dizer previamente o que vai ser bom para você. Você que vai construir comigo o que é bom para você, e eu vou incentivar. Até que uma hora, talvez, essa conexão com a droga vai se tornando cada vez mais fraquinha e ela não escolha mais por ela. Não tão necessária. Não né? tão necessária, porque ela tem outras coisas para fazer, outras possibilidades de vida, assim. As abordagens, né, normalmente que são construídas, existem consultórios de rua, não sei se está funcionando, se não está funcionando, se esses consultórios de rua estão indo até as pessoas que utilizam, ou se o serviço ele atende muito mais na perspectiva das pessoas procurarem os centros de atenção. Como é que é feito essa conexão, então, né, ou a rede com as pessoas? Isso, porque é isso, assim, você esperar que a pessoa faça as mesmas situações que qualquer outra pessoa que tem todas as possibilidades de vida, ou seja, pegar o seu ônibus e ir até o centro de saúde, pode ser algo muito difícil. Então tem que haver outras possibilidades. O Brasil tem várias diferenças nesse tipo de atenção. Tem lugares que o consultório na rua funciona muito bem, está lá perto das pessoas, e tem outros lugares que tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse trabalho na rua, né? O que seria algo muito importante, né? Então a gente teria que ter uma rede que na saúde mental a gente chama de rede de atenção psicossocial, muito mais implementada nos municípios, para que a gente, quando a pessoa então escolhesse por nós, a gente tivesse mais possibilidades
de oferta em saúde, né? Então, hoje a gente tem algumas precariedades, né? E uma delas é o consultório na rua, que é esse que vai. Essa né? impossibilidade. Tem várias dificuldades nisso. Uma é o próprio perfil do profissional que vai trabalhar nesse lugar, porque o perfil dele vai mudar muito como ele vai fazer essa relação. Então, o profissional que tem uma relação mais moralista com a droga, ele não vai conseguir estar bem neste lugar. Né? Então, assim, a coisa do estatutário, né, do servidor público é muito bom, mas ao mesmo tempo ela não permite achar esses potenciais. Né? Então, o consultório na rua ele tem essa possibilidade. Né? Ano passado gerou uma grande polêmica, assim, a história da busca, né? Da busca e retirada das ruas de pessoas que usavam drogas ou estavam em situação, né, de rua, moradores de rua e tudo mais. O que você pensa dessa questão da internação compulsória? Eu sei que as pessoas que estão assistindo aqui e que convivem com pessoas, né, às vezes usuários de crack, por exemplo, pessoas em situações bem sérias em decorrência do uso de drogas, o que eu faço, né? Como eu devo agir diante dessa situação? E aí se cria essa possibilidade, né, se apresenta essa possibilidade da internação compulsória. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, nós temos dois vieses. Uma é a questão do sofrimento da família, da própria pessoa, e a outra é o direito dela escolher quando e como ela será tratada. Então, a gente pode pensar de várias formas da internação compulsória, né? A internação compulsória, ela vem para aquelas pessoas que têm transtornos mentais, mas que cometeram alguma infração. Então, por isso que ela existiu. Ela está lá na lei, né, da antimanicomial, a lei do Paulo Delgado, em função disso. Mas se usou isso em função das drogas ilícitas. Porque se você entender que quem faz uso de droga ilícita é um criminoso, então eu posso prendê-lo, né? Então eu posso retirar e interná-lo com essa lei. Mas o que a gente vê é uma higienização dos espaços públicos. Então eu não tenho mais direito a fazer o que eu queira com o meu corpo. Eu preciso fazer o que a sociedade acha que eu tenho que fazer com o meu corpo. E isso é o livre-arbítrio, é o que a gente tem. A gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Claro que a gente começa a perceber algumas pessoas que estão em muita dificuldade de fazer outras conexões, que nem a gente estava falando. Então, a ideia da saúde pública é se aproximar e não rechaçar essa pessoa, porque ao momento que ela é retirada e internada compulsoriamente, na grande maioria das vezes ela se afasta dos cuidados em saúde. Ela acaba achando que o profissional de saúde é também alguém que vai fazer mal para ela e não vai fazer bem. Né? Então, assim, a gente aderência a um tratamento piora muito, fica um trauma, né? Cria muitos traumas na vida da pessoa, além daquelas que ela já vem carregando, porque se ela tá lá naquela condição, também muitas portas foram se fechando para ela. Então vai ser mais uma agressão dentre outras, né? Que a gente vê com a pessoa que faz uso de drogas. Paula, muito obrigada pela sua participação, extremamente esclarecedora, embora tenhamos um tempo reduzido. Assim, está convidadíssima a voltar em outras oportunidades. E siga aí, né? Siga aí como uma profissional arrojada, pensando de um jeito muito bonito, né, no exercício da psicologia dentro da saúde coletiva. Obrigada. Muito obrigada também. Saúde é Tudo fica por aqui. Até a Minha Opinião daqui a pouquinho com você. Porque não só a droga tira as conexões entre as pessoas, a pobreza também tira, a raça, né, a cor de pele também tira. Então todos esses estigmas vão então não permitir alguns acessos aos direitos. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindprev e as demais entidades do Serviço Público Federal
que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindiprévios, um sindicato forte, conquista mais. Que pobreza e sofrimento não sejam alvos de criminalização, nem por parte da polícia, da sociedade, do poder público, mas sim objeto de atenção e cuidado, sérios e necessários. Paulo Scaim traz na sua fala os espaços, as possibilidades de atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Espaços que precisam ser cada vez mais ampliados e vitalizados. Que o controle social coloque os olhos nessa questão e fortaleça esses espaços. Que nós, enquanto cidadãos de direito, não pensemos unicamente que a solução é higienizar a cidade, é tornar uma cidade livre do sofrimento. Isso não existe. Somos seres humanos, sofremos. A vida contemporânea tem nos imposto ritmos e situações adoecedoras. É isso que precisa ser tratado. Criminalizar o uso de álcool e outras drogas não é solução. O tráfico de drogas, sem dúvida nenhuma, atende a interesses do capital. Isso sim precisa ser visto. Limpar a cidade da pobreza e do sofrimento não é a solução aceitável. Que possamos olhar para isso com toda a seriedade e respeito que a questão merece. Saúde é Tudo fica por aqui. Até semana que vem. Obrigado por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube Desacato Brasil.